relacionado com uma singularidade, né? Ou qualquer coisa que pudesse ajudar a resolver o problema da equação. Por mais doido que isso possa parecer, era a única coisa que ela tinha condição de pesquisar, estando presa na Terra. E isso tem tudo a ver com a quinta dimensão. Lembra que a quinta dimensão é a gravidade? Os livros caindo, né, é o símbolo perfeito da ação da gravidade. E que por meio dela, alguma comunicação estava sendo feita. Lembra das linhas na areia que ela percebeu que era uma mensagem em código binário? E as máquinas de colheita que andaram sozinhas até a casa dela? Tudo ali indicava uma ação gravitacional diferenciada e com uma mensagem para ser transmitida. E no fim a gente vai ver isso mesmo, né? Que é através da quinta dimensão, da ação da gravidade, que o Cooper atravessa todas as outras dimensões, o espaço e o tempo, e envia uma mensagem para ela. Bom, de volta lá no planeta do Dr. Man, né? O Cooper começa a organizar as coisas antes de fazer a viagem de volta. Bom, ele pede ajuda pro Dr. Man para eles escolherem os locais seguros onde eles poderiam fazer o laboratório e a colônia no futuro, e os dois saíram juntos para ver isso. Só que no meio da caminhada vem o plot. O Dr. Man mentiu na cara dura. O planeta dele não era habitável coisa nenhuma. Ele forjou os dados e disse que era habitável para que alguém fosse até lá, para ele não morrer sozinho. E para piorar, ele tentou cancelar o CPF do Cooper, quebrando o capacete dele. Daí o Cooper começou a agonizar, né, até que a Amélia e o Case chegaram e salvaram ele a tempo. Enquanto isso, o laboratório explodiu com o Dr. Ron lá dentro. E o coisa ruim do Man roubou um dos módulos para chegar até a nave Endurance e ele ir embora do planeta deixando os outros para te voltar para casa, que era seguir o giro da nave e tentar acoplar um módulo nela em movimento. Eu não preciso nem dizer que isso é uma manobra extremamente arriscada e praticamente impossível de rolar na vida real, né? Deu certo, só que quando parecia que tudo ia começar a ficar bem, eles se depararam com dois problemas absurdos. Primeiro que a nave está estragada, isso já dava para saber, né? Mas o segundo problema é que mesmo eles conseguindo sair da órbita do planeta Man, eles passaram a ser atraídos pelo Gargantua. Daí o Cooper decide seguir o plano que o Ron tinha falado pra ele. Se aproximar o máximo possível do Gargantua, enviar um dos robôs como sonda para mandar os dados necessários para a Terra. Esse era o único jeito de ter alguma esperança de salvar a humanidade. Com as condições da nave, ele tinha que se aproximar do Gargantua, dar a volta nele manualmente e com a força da órbita se catapultar em direção ao planeta do Edmund. E isso significa duas coisas. Primeiro que a vontade da Amélia ia se realizar, né? Porque ela era apaixonada pelo Edmund e sempre quis ir até o planeta onde ele estava. A segunda coisa é que é impossível que o Cooper volte para a Terra. Nessa hora ele sabe que nunca mais vai voltar a ver os filhos, mas pelo menos ele tem esperança de salvar eles com os dados que ele deve conseguir do buraco negro. Daí é uma das partes mais legais do filme, né? Quando mostra o Gargantua bem de pertinho. E o mais impressionante é que esse filme foi lançado em 2014 e cientificamente essa era a melhor representação visual de um buraco negro. Mesmo sendo um buraco negro de um filme, ele não foi feito para ser bonito só. Ele foi feito todo baseado em ciência e processamento de dados reais. A primeira imagem real de um buraco negro só foi sair em 2019, 5 anos depois. Então esse filme também tem um marco gigante na ciência e gerou até artigos científicos. Bom, voltando para a história, todo o plano de circular o buraco negro deu certo. Só que para isso tudo funcionar, o Cooper usou 2 Rangers como propulsão da Endurance. E o Cooper fez toda a operação de dentro do segundo Ranger, né? Enquanto a Amélia fez essa viagem de dentro da nave principal. Mas o Cooper não contou com um detalhe. O primeiro Ranger foi solto para cair no buraco negro com o robô para enviar dados para a Terra. Até aí tudo bem. Só que o Cooper também soltou o segundo Ranger com ele mesmo dentro, porque só assim a Endurance teria peso livre o suficiente para levar a Amélia para o planeta do Edmund. Ou seja, o Cooper já não tinha mais esperança de ver os filhos na Terra, então o que ele fez? Ele se sacrificou por 2 motivos nobres: para mandar dados para a Terra e salvar geral lá, e também para que a Amélia tivesse a oportunidade de passar o resto da vida junto com o amor dela. O Cooper caiu no horizonte de eventos do buraco negro, e a gravidade lá é tão intensa que ele perdeu o controle e a nave começou a se desfazer. Mas como que funciona o horizonte de eventos, né? E muito bem, chegou então a hora da gente explicar um pouquinho aqui o que seria o tal do horizonte de eventos. O horizonte de eventos, de novo, é um nome popular para essa parte, né, do buraco negro, parte da anatomia de um buraco negro. O horizonte de eventos seria o nome popular, porque o nome correto dele é chamado de raio de Schwarzschild. Primeiro que eu não falei, com certeza eu falei errado, é o Karl Schwarzschild, é um cara muito importante dentro da relatividade, dentro do estudo de buracos negros. Foi um dos primeiros a resolver as equações do Einstein lá no começo dos anos 1900, e um cara muito importante. Qual que era o lance deles com isso aí? Aí nós temos que ir para buracos negros de massa estelar. Então vamos prestar atenção nisso aqui porque é muito importante. O Gargantua é um buraco negro supermassivo. Eu vou falar um pouquinho dessa diferença para vocês. Muito bem. Quando uma estrela ela tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela se comporta diferente do que estrelas que têm a massa do Sol até 8 vezes a massa do Sol. Quando uma estrela tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela consegue queimar, através de fusão nuclear no seu interior,
os elementos químicos até o ferro. Isso mesmo. Quando ela queima o ferro, a estrela colapsa sobre ela mesma. Esse colapso acontece uma implosão e depois uma explosão. A gente chama isso de supernova, beleza? Quando acontece a supernova, resta um caroço estelar, um núcleo estelar. Vamos agora analisar a partir deste núcleo. Foi aí que o Schwarzschild entrou. Quando você pega esse núcleo e começa a fazer ele, vamos supor, ele tem uma vez a massa do Sol, 1,5 vezes, 2 vezes, 2,5 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando este núcleo estelar que sobrou tem mais do que 3 vezes a massa do Sol, ele sucumbe pela gravidade, formando o que a gente chama de um buraco negro. E quando ele é criada o buraco negro, você já sabe o que é essa região do espaço-tempo. Quando é criado este buraco negro, é criado também uma região ao seu redor, que foi chamado de raio de Schwarzschild, que é a região onde você não tem mais retorno. Isso quer dizer o quê? Se você vem andando e cruza o horizonte de eventos, você será imediatamente dragado para dentro do buraco negro. Se você ficar do ladinho do horizonte de eventos ali, não tem problema nenhum, nada vai acontecer com você. Um conceito talvez muito errado que tem, a gente fala que o buraco negro é um ralo do universo, ele está sugando tudo. Ele só suga algo que passar pelo horizonte de eventos dele. Passou pelo horizonte de eventos, aí você será dragado para o seu interior. Então, o horizonte de eventos, ele delimita esta região, que é seria uma região de segurança. Você está fora do horizonte de eventos, nada acontece. Cruzou o horizonte de eventos, aí acontece. Eu falei disso porque foi assim que nasceu o raio de Schwarzschild, analisando estrelas. Lembrando que o conceito de buraco negro é um conceito que foi só vir muitos anos depois, tá? Os pesquisadores, o Schwarzschild, o Einstein, essa galera toda, chamava de estrela negra, porque é a estrela que não emitiria luz por conta do fato da gravidade ser tão intensa que nem a luz poderia escapar. E o buraco negro veio muito tempo depois. O buraco negro é um conceito que ele pode deixar as coisas um pouco até mais complicadas, porque a pessoa pode imaginar que existe um buraco mesmo ali, quando não existe um buraco, é uma região, como a gente já comentou. Isso nasceu analisando estrelas, buracos negros de massa estelar. Então esses buracos negros vão até ali centenas de vezes a massa do Sol. Depois nós temos os buracos negros supermassivos, como o Gargantua, o da M87, o Sagitários A Estrela, entre outros. E muito provavelmente, embora ainda não foi detectado, deve ter alguma coisa no meio. Imagina que você chega num planeta e vê que tem criança e vê que tem velho. Você acredita que tem um adulto aqui no meio, porque a criança não vai passar para o velho de uma vez, certo? Este buraco negro de massa intermediária, os pesquisadores ainda estão estudando, mas todos eles têm o horizonte de eventos. E o horizonte de eventos seria muito importante, tanto que o equipamento que fez a foto do buraco negro, ele é chamado de telescópio do horizonte de eventos, porque na verdade o que a gente fotografou não foi o buraco negro. A gente fotografa a sombra feita pelo disco de acreção no horizonte de eventos. É uma definição meio estranha, mas é basicamente isso que acontece. Então, horizonte de eventos seria essa região de segurança. Cruzou ou ponto de não retorno. Cruzou o horizonte de eventos? Não tem mais volta. Ficou do ladinho do horizonte de eventos? Você está vivendo tranquilo, como os planetas do interestelar viveram tranquilos, mas aí é o outro conceito que nós vamos falar já já.